Hoje, dia 1º de julho de 2009, estou aqui em Leópolis, meu amigo Leandro, o Bimba. Eu, Marcelo de Paulo Diegues, o historiador, vou fazer uma entrevista com o Bimba. Jogou no Corinthians, Londrina, São José, Elo Sport, Uraí. Bimba, eu queria, antes, no início da nossa entrevista, seu nome completo para o pessoal saber. Primeiramente é um prazer estar falando com o Marcelo aqui. O meu nome é Leandro Pires Nogueira. Leandro, onde você começou a sua carreira e quando? Comecei em 97 em Uraí, aqui do lado de Leópolis mesmo, onde tinha uma escolinha muito bem estruturada, que era o Timura que bancava. E ali foi onde iniciou tudo. Entanto que eu fiquei 9 anos aí nessa carreira, para mim, muito vitoriosa. E de Uraí, você estava na categoria de base, era infantil, como é que era lá? Quando eu cheguei em Uraí era juvenil, aí onde eu fiquei por 18 meses, dali já foi subindo. Aí eu fiz um teste no Corinthians, onde eu fiquei por 8 meses. E no Corinthians como é que foi lá? Disputou o campeonato da categoria, como é que foi? No Corinthians eu disputei 2 Copas Internacional, que é Bebedouro, que vinha time de fora do Brasil. Fiquei lá devido a muitas coisas burocráticas que existem no futebol hoje, daí eu tive que sair. E você joga na posição de lateral? Ó, falar a verdade, eu só não joguei de goleiro. E você tem assim na sua cabeça mais ou menos quantos gols você fez em cada time, mesmo que seja mais ou menos assim? Igual eu já conversei com você, te expliquei, eu comecei em Uraí aqui, onde eu fazia mais parte assim só de servir, sabe? Mas eu tenho assim, acho, uma noção muito boa, uns 35 gols acho que eu já fiz. Em todos os times, sim? Isso, em todos os times. Né? Daí você estava falando do Corinthians. No Corinthians você chegou a conhecer vários jogadores do time principal também, né? Então, até na época eu estava lá, o Nivaldo, que é aqui de Cornélio, cidade vizinha, estava lá, então eu conheci Marcelinho Carioca, Gilmar, que era o Gilmar Fubá, que eles falam até hoje, Vampeta, Sérgio Silva, Amaral, Edilson, Rincon, Vanderlei Luxemburgo, que a gente morava... Dinei, isso, esses caras tudo. Então a gente morava ali, Índio, que era o Índio que está hoje jogando, acho que é Série B, convivia muito com ele. O Kleber, que está hoje na seleção brasileira, o Everton, o Gil, esses caras, tudo a gente morava quase junto ali. Então, para mim foi uma experiência muito boa. E daí do Corinthians você seguiu para qual time? Eu saí do Corinthians em setembro de 98 e fui para o São José, que é em São José dos Campos, aí lá disputei o Campeonato Paulista Juvenil da categoria. Aí joguei, na época, contra Paulo Almeida, Elano, Renato, sabe, Diego, que estava no Santos na época. Aí terminou o campeonato em novembro, eu voltei para Leópolis. Aí voltando para Leópolis, como foi sua caminhada? Aí eu fiquei aqui por 15 dias, que era férias, né, 20 dias, final do ano, voltei a trabalhar em Uraícos, na escolinha, aí eu fui para Londrina. Aí foi onde fiquei por 2 anos. Quando estava tudo encaminhado, o meu passe estava preso em São José, daí tive que voltar para o São José para mim poder cumprir o que eu tinha de contrato com os caras. Então eu não sabia que tinha essa trajetória de passe, de federação, inclusive na época deu uma burocracia danada, e onde eu não tinha um empresário, que era meu irmão, era minha família que cuidava, onde eu peguei, voltei e fiquei no São José. E no Londrina, questão, eu pergunto muito de gols, porque nas minhas peladas que eu jogo, eu gosto de jogar na frente e fazer gol. E no Londrina fez gol? No Londrina tem uma coisa até engraçada, sabe? Eu tive esse Serginho, meu amigo, ele estava no PSTC na época, aí a gente fez um amistoso, aí na época a gente tinha uma brincadeira um com o outro, você vai fazer, você não vai fazer, e tirava sarro um do outro. Aí teve uma falta bem no canto esquerdo assim do campo, e ele sabia, porque ele já tinha jogado comigo. Aí eu falei para ele, eu vou mandar naquele canto, você pode ir que a bola vai lá. Ele achou que eu não ia fazer aquilo, e a bola foi certinha no ângulo, ele batia a falta, ele sofreu o gol, ele veio e me cumprimentou. Essas histórias que tem que deixar registrado. Foi isso daí pra mim, pela amizade que eu tenho com ele, com vários outros, igual na época do São José em 98, voltando a falar do São José em 98, eu saí do Corinthians numa fase meia não entendendo o porquê. Aí, primeiro jogo do São José contra o Corinthians em Itaquera, e era o Rubinho, que hoje joga no Génova, irmão do Zé Elias. E o meu treinador do São José,
eu treinava muita falta, inclusive quando eu vim aqui nesse campo aqui, eu treinava muita falta nesse gol aqui, colocava as coisas. Aí 0-0 o jogo, tava uns 30 minutos do segundo tempo. Eu fui bater a falta, o São José ganhou de 1-0. Acabou o jogo, o Rubinho falou assim: eles não sabem o que eles perderam. Aí então, pra mim é uma gratidão muito grande, porque eu tenho esse comigo. Não importa se muita gente não acredita. Eu sei que eu consegui. E daí você estava do Londrina, você foi para o... Fui em Pirassununga. Aí eu tive que acertar com Pirassununga, aí não deu certo por causa de parte burocrática. Aí fui para o Rio de Janeiro tentar acertar alguma coisa, também ficou naquela. Aí foi onde eu retornei para o São José. Fiquei no São José esse tempo, em 2001, disputei alguns campeonatos, subi pro profissional. E no Londrina, em 2000, eu já estava treinando no profissional. Entendeu? Eu já tinha uns treinamentos, só que quando eu fui ser aproveitado, o meu passe estava preso. Eu tive que voltar, onde eu fiz toda essa burocracia. No que eu voltei, eu já estava acertando com outros times, só que daí apareceu o Elo Sport. Daí o Elo Sport você jogou todo o campeonato da série Isso, B2? Aí a série B2, na época era B2, em 2002 foi o ano inteiro. A gente foi bem no campeonato, não conseguimos subir, mas para mim uma experiência muito boa também, que é um campeonato muito difícil mesmo. A gente até comentava, quem joga na B2 joga na primeira tranquilo, por causa que é muito burocrático, muita coisa diferente, o jeito, o clube, a estrutura dos clubes não é igual à primeira divisão, é uma dificuldade, você tem que gostar realmente do futebol mesmo. E daí no Elo que você encerrou? Isso, aí em 2002 eu voltei, acabou, teve de férias, eu machuquei, tive uma contusão muito séria na perna, tive que voltar para fazer um tratamento de fisioterapia aqui em Leópolis, em Cornélio, junto com os meus amigos que eu tenho em Cornélio. Aí voltei, eu estava entre o Joséense de São José dos Campos e o Elo. E tinham outras coisas para fora do Brasil, só que daí pesou muito, parte de família, parte dessas coisas. Resolvi voltar para o Elo. Quando eu voltei para o Elo em 2003, eu acho que foi um dos anos melhores da minha carreira. Porque foi onde eu acho que eu decidi o que era. Só que nem tudo é como a gente quer. Daí no final do campeonato eu vi que começou você correr por time que não vai te dando um apoio moral, você vai desanimando. E dessa trajetória sua, você teve títulos assim na sua carreira? Assim? Eu em Uraí eu fui 3 vezes. Na época, 98, eu fui 2 anos seguidos campeão dos Jogos Escolares, fase regional, campeão dos Jogos da Juventude, vice-campeão da fase final em Curitiba, fui vice-campeão em São José da taça Rádio Joséense de Esporte, fui campeão 2 vezes da Copa Jaci Scaff, que tem em Londrina, que foi um cara muito respeitado em Londrina. Fui vice-campeão pelo Londrina, no São José também campeão. No Elo Sport fui em torneios que faz da região. Ali fui 2 vezes campeão do torneio Marcos Roque Citadini, que é irmão do Roque Citadini. E assim vai indo por muitos torneios, você ficando vice ou campeão, mas graças a Deus, eu na minha concepção de uma estrutura da minha carreira de futebol, eu acho que para mim, pelo que eu passei, pelas todas as dificuldades que eu passei, por aquilo que eu aprendi fora, que eu agradeço muito a minha família, agradeço os caras que me apoiou. Para mim, uma nota para mim hoje é nota 9. E você me falou sobre gols, cerca de 35 gols, é isso aí. Então, porque é lateral também, né? Não chegava a jogar sempre na frente, né? Mas você tem algum jogo especial que você lembra, assim, que você... Tenho, cara. Pode falar pra nós? Tenho, na verdade mesmo, até quando eu tava no São José, foi São José e São Caetano. São José e São Caetano, pra mim, é o primeiro. Que foi um jogo no Anacleto Campanella, em São Caetano, com o nosso time perdendo de 2-0. Eu consegui fazer 2 gols de falta e empatar o jogo. Aí aquilo lá pra mim, assim, foi porque era uma coisa que você trabalha. Quando você trabalha em cima daquilo, você consegue realizar um sucesso, é uma gratidão principalmente por você. E um outro jogo que eu não esqueço também, é um jogo em Capão Bonito, que o nosso time estava perdendo de 2-0, primeiro tempo. O treinador chegou no intervalo, quebrou, chutou o balde com a gente empatou
com 25 minutos. Aos 42 minutos, jogando de lateral esquerdo, tomei uma bola dentro da área. O Thiago, que eu já te falei, que é um cara, pra mim, é um atacante que devia estar em time grande, sabe? Eu dei um passe para ele de 3 dedos, no que ele dominou, o goleiro saiu, ele tocou debaixo do goleiro, ganhamos de 3-2. Então isso para mim, porque era uma coisa, eu não era da posição, e consegui ali dar um passe pro último gol e a gente conseguia sair com a vitória pro time não cair. Que na época tinha B2 e B3, se perdesse caía para B3. E pelo menos não caiu. Não caiu, para exemplo, uma vitória, a mesma coisa de ter sido campeão. E eu em todas as entrevistas agora, eu falo, tem uma frase que eu criei pro site aqui, e eu sei que você tem vários amigos que você citou, primeiro eu vou dizer minha frase, Leandro, Bimba, você faz parte da história do futebol, e eu, Marcelo Diegues, historiador, não vou deixar a sua história ser esquecida. E agora eu agradeço você deixar a gente fazer essa entrevista, e gostaria que você deixasse uma mensagem para seus amigos, até os seus amigos que você falou, sua família e toda a torcida que vai ver a nossa entrevista. Bom, cara, eu quero, primeiramente, é a segunda vez que eu faço assim, sabe? Eu já tenho mais ou menos a base, eu agradeço a você, Marcelo, de coração mesmo, que o dia que eu recebi o convite eu não pensei 2 vezes. O que você precisar de mim, olha, eu acho assim, a frase que eu sempre deixo, que eu mexo com criança, larguei do futebol, fiquei na escolinha 4 anos, hoje eu tenho alguns garotos que eu estou tentando ajudar, porque hoje o que eu explico para eles, não adianta você achar que você é o melhor. Você tem que provar cada dia que você tem que melhorar para amanhã ou depois alguém te elogiar. Nunca você se achar. Você tem que trabalhar, mostrar que você é capaz de fazer aquilo. Entendeu? Eu acho que tudo na vida é o que? É o esforço. Eu falo isso por mim, porque eu me esforcei. Numa cidade que tem 3.500 habitantes, eu saí daqui, fui para o Corinthians, conheci muita cidade, tem muitos amigos fora, igual você mesmo citou. Então, eu deixo assim, nunca desista do seu sonho. Eu realizei o meu sonho. Eu tive 9 anos no futebol, por parar foi uma opção minha, não foi opção de ninguém, tanto que eu tive proposta até 2, 3 anos atrás e não quis, porque hoje eu tenho um outro objetivo. Hoje eu quero ajudar alguém, eu quero passar o que eu aprendi para esses adolescentes que estão comigo, essas crianças que estão comigo. E eu te agradeço de coração mesmo, cara. Tá joia. Um abração.